presidente Jair Bolsonaro completou 66 anos neste domingo e cumprimentou apoiadores que se aglomeravam em frente ao Palácio da Alvorada. Durante a conversa, Bolsonaro discursou contra as medidas de restrição impostas por governadores por causa do avanço da pandemia. Disse que as decisões tomadas pelos chefes estaduais e municipais impedem as pessoas de trabalhar e completou, afirmando que estão esticando a corda. O presidente ainda acrescentou que apenas Deus pode tirá-lo do cargo. Vamos acompanhar. Pode ter certeza, pode confiar na gente. Vocês lá atrás me deram esse voto de confiança. Enquanto vivo eu for, enquanto eu for presidente, que só Deus me tira daqui. Agora há pouco, em evento no Palácio do Planalto de assinatura do novo Fundeb, o presidente Jair Bolsonaro novamente se posicionou contra o lockdown. Alguns setores importantes da sociedade, outros não tão importantes, que eu decrete um lockdown nacional ou um lockdown regional, porque eu devo seguir a ciência. Então eu vou seguir a ciência. Declarou aqui David Nabarro, emissário da OMS, Organização Mundial da Saúde. Abre aspas. E, portanto, realmente apelamos a todos os líderes mundiais. Pare de usar o lockdown como seu método de controle primário. Desenvolva sistemas melhores para fazê-lo. Trabalhe em conjunto e aprenda uns com os outros. Mas lembre-se, lockdowns tem apenas uma consequência, que você nunca deve diminuir. E isso está tornando as pessoas pobres muito mais pobres. Diz então o OMS que a única consequência do lockdown é transformar as pessoas pobres em mais pobres. E alguns no Brasil querem que eu decrete o lockdown? Me chamam de negacionista? Ou de ter um discurso agressivo? Respeite a ciência. Não deu certo. Tá aí a fala do presidente Jair Bolsonaro. Vamos nessa então debater com os nossos três comentaristas aqui essas falas, tanto do aniversário dele de ontem, quanto essa fala mais recente que a nossa produção separou. Constantino, em relação a ontem, eu separei aqui 4 frases que eu queria que você pudesse nos interpretar. O que o presidente Jair Bolsonaro quer dizer com isso? A primeira, contem com as Forças Armadas. A segunda, só Deus me tira daqui. A terceira, estão esticando a corda. E a quarta, se alguém acha que abriremos mão da nossa liberdade, estão enganados. Constantino. Olha, Paulo, eu vou tentar juntar tudo isso numa grande mensagem, né? O presidente já tinha dito antes que não usaria, abre aspas, meu exército, né, para manter as pessoas em cativeiro dentro de casa, né? Então, o que ele está dizendo aí é o seguinte: não tentem vir com uma espécie de golpe autoritário, disfarçado, embalado em nome da ciência, né, para fazer isso aí que estão fazendo já em estados e municípios, né, com governadores que acreditam que são espécies de Napoleão Tupiniquim. Então, a principal que eu vejo da frase do presidente ali é a defesa das liberdades. E está fazendo falta lideranças saírem em defesa disso no mundo de hoje, ainda mais no Brasil, né, que nós temos aí prefeito que, por exemplo, proíbe praia, que é um lugar aberto, explicando que é porque precisa sinalizar para a população que elas têm que tomar mais cuidado. Quer dizer, reconhece que não tem problema de contágio grande, mas quer sinalizar, quer educar, é um fator simbólico e pedagógico. Isso é tirania, né? Então nós estamos vivendo tempos muito perigosos. Nosso colega Guilherme Fiuza divulgou hoje imagens chocantes de uma mulher sendo colocada para dentro pela polícia, a bicicleta dela jogada. Quer dizer, o crime hoje em dia é trabalhar. A desobediência civil, do ponto de vista da direita, hoje é poder trabalhar. Para a esquerda é xingar o presidente no jornal, né, na Folha de São Paulo. O que me causou algum espanto, porque a gente não fica mais espantado, né, é que tudo isso que o presidente disse foi traduzido pela imprensa, né, como, primeiro, ameaça de golpe do presidente, o que eu acho realmente insano, e segundo, né, um dos jornais deu destaque lá, o presidente de extrema-direita, né, e já começa, né, eu nunca vi essa mesma mídia chamar o Lula, defensor de Fidel Castro, de Maduro, de extrema-esquerda. Então daí você já vê, olha, é verdade que a OMS já recusou o lockdown como saída, né, e causa um dano muito maior social
do que qualquer tipo de controle da pandemia eficaz, que há muitas controvérsias, para dizer o mínimo, basta pensar na Argentina, né? Se o presidente for numa padaria, isso vira aglomeração, não sei o quê, ele é quase o causador da pandemia, mais do que o vírus chinês, enquanto que se houver aglomeração do outro lado é aglomera a festa, né? Porque quando os tucanos, os democratas se unem, sem máscara, em aglomeração, aí é tudo bem, é uma festa. Hoje em dia, Paulo, nós estamos chegando no limite, o brasileiro não aguenta mais ver essa situação. E os policiais repetem que estão apenas cumprindo ordem, né? Mas isso também é uma frase muito perigosa. A gente sabe que no limite, né, isso leva a qualquer tipo de complacência com tirania. Então nós estamos vendo coisas muito preocupantes, sim. Eu dou um exemplo só para fechar. O prefeito de Belo Horizonte, Calil, que é um dos mais autoritários desses, né, eu tenho chamado de Calígula, né, ele resolveu explicar por que um mercado permaneceu aberto, o shopping chinês. Ele diz que é porque emprega muita gente com tornozeleira eletrônica. Está dado o recado, né? Hoje em dia, o marginal pode tudo no Brasil. O trabalhador não pode nada. Agora, Amanda, se a gente for analisar na ótica política esse discurso do presidente Jair Bolsonaro, ele dialoga com as pessoas mais pobres, né? Porque a política de lockdown, de uma maneira completa, seria uma política que realmente é mais compreensível por pessoas com mais formação, mais poder aquisitivo, você não acha? Eu não sei, eu acho que essa é uma falsa premissa, Paulo, porque eu acho que é o governo, é o Estado que tem que fornecer as políticas públicas, como fez no ano passado com o auxílio emergencial, né, em média R$600, para que as pessoas mais pobres, vulneráveis, desempregadas, informais, possam ficar em casa. O que não dá é para deixar o sistema de saúde colapsar. Eu queria começar de trás para frente, analisando essa parte final do discurso de Bolsonaro, que foi, na verdade, esse trecho que ele trouxe hoje e citou a OMS. Não é verdade que a OMS não defende o distanciamento social. Ela defende lockdown em diferentes casos, mas usado de diferentes formas, dependendo do nível de desenvolvimento do país. É óbvio que o lockdown que se faz na Europa talvez não seja viável no Brasil, principalmente por esse tempo de duração, justamente porque a gente tem uma população vulnerável e pobre muito maior do que a Europa. Nas palavras do Tedros Adhanom hoje, que é diretor-geral do OMS, ele está muito preocupado com o Brasil. Ele diz que o número de casos aumenta, o número de mortes aumenta e o Brasil tem de levar isso a sério, seja o governo, seja o povo. Ele dá um puxão de orelha no governo brasileiro. Ele pede ação, reação ao governo brasileiro, que é a mesma coisa que vários setores da sociedade estão pedindo. Esse discurso de hoje do presidente Bolsonaro parece ser uma resposta à carta divulgada ontem por 500 economistas, empresários, banqueiros, que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas eu queria chamar a atenção para alguns trechos do discurso dele de ontem, por ocasião do seu aniversário de 66 anos, o Paulo trouxe aqui, quando ele fala, por exemplo, né, de que... Ele fala aqui, né, estão esticando a corda, faço qualquer coisa pelo meu povo, menciona as Forças Armadas, né, como seu exército. As Forças Armadas não são o exército do Bolsonaro, as Forças Armadas devem obediência à Constituição. As Forças Armadas também não são garantidoras da democracia. Quem garante a democracia é a Constituição. As Forças Armadas não são poder moderador. Quando ele fala que os governadores estão esticando a corda e agindo como tiranos ou tiranetes, também não é verdade. As medidas sanitárias são medidas legais, previstas em lei, embora impopulares. É porque os governadores e os prefeitos estão na linha de frente, lidando com falta de oxigênio, com falta de anestésico, com falta de leitos de UTI, com pessoas morrendo na fila e com quase 3 mil mortes por dia. Eles não vivem numa bolha conspiratória de redes sociais. Tem muitas coisas erradas e equivocadas. Quando ele fala só Deus me tira daqui, também não é verdade. O presidente pode sair por impeachment, se ele cometer algum crime de responsabilidade, ele pode sair por meio de uma denúncia da PGR aceita pelo Congresso e de 4 em 4 anos nós temos eleições. Bolsonaro não foi o único líder eleito democraticamente. Governadores, prefeitos e parlamentares também foram eleitos legitimamente. Desse jeito, Bolsonaro vai continuar falando como um líder tribal, apenas para uma parcela diminuta da sociedade. Agora, Mark, se a gente for analisar os acontecimentos do final de semana, nós tivemos o aniversário do presidente da República, que colocou aí uma certa quantidade de pessoas para parabenizá-lo. Nós tivemos também manifestações em frente à casa do governador João Dória. Você acha que o presidente da República, com esse discurso, dialoga com o mais pobre? Dialoga sim, dialoga com toda a sociedade, viu, Paulo? Veja, sobre as frases do Bolsonaro, o pessoal da edição aí separou o só Deus o tira do cargo, mas não colocou o resto da frase, e eu me permito aqui trazer o resto da frase, abro aspas, não abriremos mão desse poder que vocês nos deram por ocasião das eleições de 2018, fecho aspas. Ou seja, o presidente está falando que vai exercer o seu mandato como
a Constituição define. Ele foi eleito por 57 milhões de pessoas e vai exercer o mandato até o final. A Amanda diz aí, porque o impeachment pode tirá-lo do cargo. Sim, qualquer governador pode ser retirado do cargo, qualquer prefeito, qualquer parlamentar, se for cassado porque o processo for aberto. Mas não há nenhum procedimento aberto nesse caso e não há motivos jurídicos para isso até então. Tem outra frase que a imprensa achou bastante aí sobre os governadores esticarem a corda e ele disse que fará qualquer coisa. A continuação da frase que a imprensa não mostrou, abro aspas, esse qualquer coisa é o que está na nossa Constituição, na nossa democracia, no nosso direito de ir e vir, fecho aspas. Meu Deus, que absurdo o presidente dizer que vai defender a Constituição. Então temos que cuidar com essas edições que a mídia faz, que a grande mídia faz, e ver o discurso como um todo. Eu também não concordo quando ele mistura ali Forças Armadas, aí ele faz uma confusão e acaba dando munição justamente para a parte da imprensa militante, que milita contra o governo dele, fazer a festa. Mas é importante ver sempre a fala como um todo e não só pensar as frases que interessam a alguns. Agora, é isso, o lockdown não tem mostrado eficácia e o presidente está correto nisso. O efeito colateral do remédio não pode ser maior que a doença e o mundo todo começa a perceber isso. Vamos usar o exemplo do Reino Unido, que a Amanda adora? Pois bem, Londres viu no último final de semana a maior manifestação anti-lockdown desde o início da pandemia. E isso se espalhou por toda a Europa, viu? Os protestos aconteceram, além de Londres, na Alemanha, na Croácia, na Finlândia, na Polônia. Então, boa parte da mídia ignorou isso. Isso não importou muito para a imprensa brasileira. Mas o mundo começou, sim, a discutir que o lockdown não é a saída única e nem a saída mais eficaz. Porque boa parte da mídia que é militante pelo lockdown. Já falei disso aqui. É um dogma o lockdown hoje, é um ato de fé. Ou você confia cegamente no lockdown, ou você é genocida, você é negacionista, você é terraplanista e todos esses argumentos aí que as narrativas colocam pra gente. É importante dizer que a gente tem que debater aqui formas de combater a pandemia e não seguir atos de fé. E a mídia acaba criando terreno para todo tipo de gente, de gestor público que quer mandar um pouquinho, aparecer. Vou dar um exemplo aqui de Curitiba. Bem rápido, TCE, Marco, por vejam favor. bem, o TCE acabou declarando que o transporte coletivo não pode funcionar na capital. Sabe-se lá se o TCE tem capacidade jurídica para isso ou não, mas fizeram isso por aqui. Perfeito. Constantino, deixa eu adivinhar aqui neste programa. Você vai discordar da Amanda Klein. Ah, não acredito. Tô errado? E vou discordar até da tua premissa também, Paulo. Vou A envolver minha? você no... Ih, vai me jogar no meio. Quando você Vamos lá. Amanda, se o lockdown é uma questão que o presidente está falando com os mais pobres e é uma questão que os mais instruídos ou esclarecidos, não lembro a palavra que você usou ao certo, defendem, eu discordo veemente. Eu acho que não tem nada a ver com esclarecimento, tem a ver com a situação. Pessoas que têm o salário garantido no final do mês e podem fazer home office ou, sabe-se lá o motivo, vai ver, é considerado essencial, né? Podem sair para trabalhar, né? Para dar opinião em programas de rádio, por exemplo. Aí é mais fácil defender o lockdown, né? Porque não está pagando o preço direto. Então não tem nada a ver com esclarecimento. A Amanda citou de forma positiva o Tedros Adhanom para contrapor ao diretor que o próprio presidente Bolsonaro trouxe. Isso só mostra para mim o seguinte, como a OMS não merece respeito, né? O que o presidente fez foi ironizar quem fala em nome da ciência. O Tedros Adhanom é um revolucionário marxista, suspeito de envolvimento em corrupção no seu país de origem, Etiópia, e transformou a OMS num puxadinho do regime chinês. E mostra como a OMS vem errando desde o começo. Falou uma coisa de máscara, depois mudou, demorou a considerar a pandemia, falou que não tinha transmissão humana, só errou. Agora, vamos lá, né? O presidente, sobre a Constituição que a Amanda trouxe, o presidente questionou com uma ADI, né, justamente isso, com base em 3 critérios, um deles a Constituição, né, os abusos de poder dessas autoridades locais. Então, ele está usando a Constituição para mostrar que os atos dos governadores são inconstitucionais. Agora, quem é que preserva a lei e a ordem, a própria Constituição, Amanda? Ela vai responder que é a Constituição em si, como se um pedaço de papel pudesse, né? Ou então, no limite, quem é o guardião? O Supremo. Só que aí vem um pequeno problema, né? O STF, hoje, há alguns anos, né, tem sido o maior responsável por rasgar a Constituição ao meio. Fez isso para preservar direitos da Dilma, fez isso para abrir inquérito do fim do mundo, prender deputado, prender jornalista. Então, é um negócio muito grave. E só para fechar, né? Nós estamos vendo, sim, cenas chocantes de prisões arbitrárias, inclusive muitas mulheres,
né? E me causa muita espécie que isso não seja fator de revolta, né, na mídia, com base em jornalistas, em esquerda que defende direitos humanos e tudo mais. Será que tem a ver com um antibolsonarismo histérico e patológico? Ô Constantino, a premissa da minha pergunta é exatamente a sua fala. Porque quando você diz que as pessoas que têm um maior poder aquisitivo, elas têm um certo conforto em estar em lockdown, é exatamente isso. Não o esclarecimento, Paulo. Mas o esclarecimento vem também disso. Com certeza vem. Isso é um conforto, é um luxo que a elite pode se dar. É um luxo. Posso claro. É claro que é um luxo. Deixa eu entrar na discussão só para rebater 2 pontos. Primeiro, essas pessoas que ficam em casa, ou que você acha que não querem ficar em casa porque querem trabalhar, lógico que elas querem trabalhar, mas por outro lado, elas querem viver também. Então você tem, nessa balança, você tem 2 questões. Você tem a sobrevivência de um lado e você tem um emprego, salário de outro. Então você precisa colocar isso na balança. Você precisa encontrar um equilíbrio, enfrentar transportes públicos lotados e se expor ao risco todos os dias. São essas mesmas pessoas que depois, muitas vezes, morrem à espera de um leito de UTI. Então não existe essa premissa de que a economia vai voltar a andar ou vai ser sustentável em meio a uma pandemia. É falsa. E isso está implícito ou explícito, melhor dizendo, na Carta dos Economistas, divulgada ontem à tarde, que a gente vai discutir daqui a pouco. Eles rebatem exatamente esses pontos. Agora, um dado aqui que eu acho interessante é que com o auxílio emergencial no ano passado, olha só os números, antes da pandemia, as pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza era de 11%. O pagamento do auxílio, durante os meses de pagamento do auxílio, esse índice caiu para 4%. Então, na verdade, o auxílio emergencial teve o poder de ajudar essas pessoas mais ainda do que se elas estivessem trabalhando normalmente. O número de pobres subiu para 13% em fevereiro sem o auxílio. E agora a gente tem um auxílio menor e tardio. E outro ponto importante também, quando o Mark fala que o presidente foi eleito e usa sempre esses 57 milhões de votos, mas ele não foi eleito com poderes ilimitados. A gente vive num Estado democrático de direito, com a tripartição de poderes, você também tem judiciário e legislativo. Nem os governadores, Amanda, nem os governadores. E você descobriu o modo perpétuo, distribuir dinheiro do Estado. Com auxílio emergencial para sempre que vai acabar com a pobreza. Não, senhor, não é modo perpétuo, não, senhor. É modo durante uma pandemia grave em que todos os países do mundo usaram medidas contracíclicas, porque era o único instrumento disponível para encarar essa pandemia e não fazer com que as pessoas morressem de fome, mas porque as pessoas tinham que ficar em casa. Lógico que tem limite, Paulo, mas se esse auxílio emergencial, por exemplo, não tivesse sido suspenso durante 3 meses, a gente teve um apagão aí de 3 meses, todo mundo sabia, desde novembro, os infectologistas alertavam que a pandemia ia se agravar. Se isso tivesse sido prorrogado então, desde janeiro, talvez essas pessoas... Se era sabido que ia acontecer essa onda, por que não tem mais leito de UTI? A gente já teve essa discussão aqui. Porque é que nem pequenininho de oxigênio. Constantino, é que nem uma goteira numa casa. Você põe um balde, aí abre outra goteira, você põe outro balde. Só que você tem que consertar um encanamento, a estrutura da casa. Não adianta abrir leitos de UTI, porque o ritmo da propagação e disseminação do vírus sem controle sanitário, sem medidas de distanciamento, é maior do que o ritmo de abertura de leitos de UTI. Essa conta não vai fechar nunca. Não fechou aqui, não fecha aqui no Brasil, não fechou em nenhum país do mundo. Senão a Alemanha, que tem um sistema de saúde maravilhoso, ou mesmo o Reino Unido, não precisariam ter feito lockdown. Não precisariam ter feito lockdown. Vocês estão... Oi, Marco, fecha bem rapidinho, por favor. Não, rapidinho 2 coisas. Primeiro que a Amanda esquece que o Congresso tem boa participação nisso. O Congresso tem que aprovar a prorrogação do auxílio emergencial e demorou quanto tempo para aprovar a PEC emergencial? Então, não adianta acreditar só o presidente a culpa. E, Amanda, tem um bom artigo que saiu na Folha de São Paulo esse fim de semana, assinado por 3 caras. Um deles é o Celso Ataíde, fundador da Central Única de Favelas, do Preto Zezé, que é o atual presidente da Sacufa, e do Edu Lira, que é fundador e presidente da Gerando Falcões, que também é uma ONG que trabalha com as comunidades cariocas. Os 3 são antibolsonaristas e os 3 dizem o seguinte: o lockdown não dá mais, as pessoas estão passando fome e tem que ser outra medida para tentar controlar a pandemia. Eles não são bolsonaristas, viu, Amanda? Qual é o grande ponto de interrogação?